Este áudio é uma gravação amadora da coletânea Alicerce do Paraíso, que contém ensinamentos de Meishu Sama, cuja publicação e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mokichi Okada. Verdade, Bem e Belo. Alicerce do Paraíso, volume 1, página 45. Conforme sempre digo, o paraíso terrestre que temos por ideal é um mundo de perfeita verdade, bem e belo. Gostaria de escrever a respeito com maiores detalhes. Seguindo a ordem, começarei por explicar o que entendemos por verdade. Evidentemente, referimos-nos ao esclarecimento da verdade, isto é, a própria realidade, a maneira correta de ser, sem o mínimo de erro, pura e transparente. A cultura desenvolvida até o presente equivocou-se e considerou aquilo que não era verdade como a própria verdade. É por essa razão que existiam muitas verdades aparentes. Nem é preciso dizer que foi devido à inferioridade do conhecimento humano que as pessoas não percebiam isso. Basta observar a sociedade atual para percebermos que quase todas as pessoas se veem forçadas a trabalhar arduamente para sobreviver e vivem dia após dia sem qualquer parcela de esperança. Embora estejam se afogando num mar de preocupações causadas pela doença, pelas dificuldades financeiras e pelo medo da guerra, elas insistem em dizer que este mundo em que vivemos é desenvolvido e civilizado. Não obstante, observando com rigorosa imparcialidade, percebemos que quase todas as pessoas lutam entre si, odeiam-se e entram em choque, tal como os animais, agonizando num turbilhão de insegurança e ansiedade. É como se estivéssemos olhando o próprio inferno. Essa situação toda que descrevi é justamente o resultado da cultura da pseudo-verdade. Mesmo as pessoas mais esclarecidas não percebem isso, e acreditando tratar-se de um mundo civilizado, continuam a enaltecê-lo. São realmente dignas de nossa compaixão. O mesmo se verifica quando tratamos, por exemplo, da questão da doença. Pelo fato de a medicina estar em desacordo com a verdade, todos os lugares estão repletos de doentes. É tuberculose, disenteria, meningite, derrame cerebral, paralisia infantil, enfim, são incontáveis tipos de doenças. E vejam, a justificativa que dão a isso. Antigamente, também existiam muitas enfermidades. Só que a medicina não estava desenvolvida a ponto de descobri-las. Hoje, porém, ela adquiriu essa capacidade. De qualquer maneira, nosso desejo é que o número de doentes diminua e que o de pessoas realmente saudáveis aumente. Apenas isso. O homem contemporâneo teme exageradamente as doenças. Por essa razão, as autoridades e os especialistas advertem em relação à higiene e empenham-se na prevenção de doenças. Um exemplo é a vacina, que é preventiva, não objetiva a cura, sendo apenas paliativa. Dessa forma, a medicina nem ao menos sabe distinguir a cura temporária da cura definitiva. E mesmo que soubesse, de nada adiantaria, pois desconhece o método para curar as doenças. E uma vez que ignora completamente que as doenças são uma providência de Deus para aumentar a saúde, empenha-se tão simplesmente para deter sua evolução, pensando que isso é progresso. Além disso, por total desconhecimento de que o método para detê-las é justamente o que as provoca, quanto mais a ciência progride, mais se multiplicam as enfermidades. Vejam, o número de doentes só aumenta, e a resistência física diminui cada vez mais. Por essa razão, as pessoas temem a fadiga e a insônia, não conseguem perseverar nem fazer maiores esforços, e caso pratiquem exercícios um pouco mais pesados, ficam exaustas. É descabida a busca da saúde apenas pelo incentivo à prática de exercícios, visto que a realidade nos mostra mortes prematuras de esportistas profissionais. Isso não é incompreensível? Por outro lado, ao seguirem o princípio sobre a saúde ensinado pela nossa religião e ao receberem de orei, o fantasma das doenças se dissipa e as pessoas se tornam verdadeiramente saudáveis. Esta é a realidade.
A seguir, escreverei a respeito do bem, que evidentemente é o oposto do mal. Todavia, o que é o mal? Ele é causado pelo ateísmo, que nasceu do pensamento materialista, e o bem é o seu oposto, nasceu do teísmo. Esta é a verdade. Entretanto, como a premissa da ciência é a negação desse teísmo, que é a verdade, quanto mais ela progride, mais aumenta o mal. E mesmo que a cultura progrida, isso será apenas superficial. Dessa forma, reconhecemos os mistérios da ciência, mas não podemos deixar de levar em conta o mal que ela gera. Aqueles que não percebem isso, enaltecem apenas seus pontos positivos, e quanto aos negativos, elaboram habilidosas teorias, subjugando as classes dirigentes, levando-as a concluir que nada terá solução sem a ciência. Assim, a felicidade acabou ficando cada vez mais distante. Em seguida, analisemos o belo, que também constitui um problema. Acompanhando o desenvolvimento da cultura, multiplicaram-se os elementos do belo. Individualmente falando, estão em nível satisfatório, mas coletivamente não se consegue usufruir deles. Somente uma parte da sociedade, a classe privilegiada, desfruta de roupas bonitas, boa alimentação e belas moradias, enquanto o povo em geral mal consegue alimentar-se, não tendo condições para pensar no belo. Tais pessoas dispõem de alimento apenas para matar a fome, de casa somente para dormir, das ruas apenas para transitar, e de um transporte coletivo em que mal dá para entrar, pois tem de enfrentar os empurra-empurras. Talvez se socorra somente no Japão. Dessa forma, trata-se de uma sociedade que não consegue usufruir das belezas naturais, que são dádivas de Deus, tais como as montanhas, os rios, as plantas e as flores, nem das artes e do belo criados pelo ser humano. Assim, não obstante o grande desenvolvimento da cultura, uma vez que não é toda a humanidade que pode usufruir de suas benesses, o mundo contemporâneo é realmente o paraíso dos ricos e o inferno dos pobres. A causa é a existência de uma grande falha em algum ponto da civilização. Somente quando esse equívoco for corrigido e a felicidade puder ser desfrutada equitativamente, o mundo será de fato civilizado. Esta é a missão da Igreja Messiânica Mundial. Por tudo o que foi exposto, creio que puderam entender o verdadeiro significado da verdade, do bem e do belo. Contudo, o mais importante é o poder de concretizá-los. De nada adiantarão as palavras se elas constituírem apenas um lema escrito num cartaz. Todavia, devemos alegrar-nos, pois finalmente este sonho tão almejado está para tornar-se uma realidade em nosso mundo. 25 de setembro de 1953.